eu sou a Luca, locutora da Rádio Rock e também estudante de psicologia. Já queria começar esse vídeo aqui agradecendo a galera da Bunker Produções, que tá deixando o Cada Caso um Caos, assim, mega profissa. Se você também tá atrás aí de uns caras da hora pra deixar aí seus vídeos mais legais, manda um inbox aí pra eles no Insta, que durante a quarentena aproveita aí que eles estão dando 40% de descontaralho e faz mó diferença. Bom, hoje no Cada Caso um Caos, a gente vai falar sobre um cara que é percussionista, também toca teclado e piano, é compositor, produtor musical, designer de moda, ex-participante de reality show, é ator, autor e também um dos principais e melhores bateristas da década de 2000, né? O figuraça Travis Barker do Blink-182. A família dele não tinha muito dinheiro. O pai era o Randy e a mãe Gloria Barker era super assim do corre, os dois. Ele é o mais novo de 3 filhos e o único menino. O pai era mecânico e a mãe babá. Quando ele tinha só 4 aninhos, ele ganhou o primeiro kit de bateria. Com 5 anos começou a fazer aulas e manteve esse kit aí até os 15 anos. Quando ele estava ali pelo ensino fundamental, Barker aprendeu a tocar piano e também estava pirando em surf e skate. O próprio Travis já disse algumas vezes que, por mais que ele tentasse ficar mais focado ali no skate, a ligação dele era mesmo com a bateria. A mãe foi super importante, né, nessa decisão de ser batera. Ela que botava mó pilha para ele se dedicar nas aulas e também gravava tudo para ajudar o Travis a repetir os exercícios em casa. Infelizmente, quando ele tinha 13 aninhos, a mãe morreu. Óbvio, né, ele ficou péssimo. Antes de morrer, ela pediu para ele continuar tocando bateria e que esse era o seu verdadeiro talento. Bom, a educação musical dele tinha muito aí de Run DMC, Beastie Boys, Public Enemy, muito Police, Beatles, Who, e uma atenção aqui pro Motley Crue que ele pirava, que é uma farofada absurda, eu amo. Tenho todos os vinis ali, pelo menos até a década de 90, e o batera deles é o genial Tommy Lee, né? Tocava muito e era assim extremamente performático, né? O cara tocava numa bateria aérea que rodava em 360 graus. Eu cheguei a fazer aula de bateria, a ter banda também. Meu sonho era tocar igual a ele, até parece, né? Não rolou, infelizmente. Mas o sonho do Travis era o mesmo e ele conseguiu, e conseguiu de sobra. A história musical dele é demais, né? Aquela história, né? A soma do talento com a sorte, não tem como dar erro. Em 98, ele tava numa tour com a banda que ele tinha na época, né? O The Aquabats. E nessa tour aí, tinha uma banda meio conhecida já, que era o Blink-182. O batera era o Scott Raynor, mas ele meteu o louco assim e, ó, deu fuga durante a tour. A banda precisou, então, de outro baterista para fazer o show. Isso tudo ali, né? Naqueles dias, naquela noite, naquele momento. Quem tava ali do lado? Travis Barker. Chamaram ele para ver se ele conseguia, né, tirar as músicas, né, para tocar no show. Ele ouviu, topou, tirou tudo em menos de 1 hora. Ele apavorou. Os integrantes na época, o Tom DeLonge e o Mark Hoppus, perguntaram se ele topava ficar na banda. Aí você já sabe, né? Fizeram um puta sucesso, ganharam prêmios, tocaram em tudo que é canto, né? Viraram praticamente a trilha sonora de uma geração. Aquele álbum Enema of the State, da enfermeira, né? O terceiro da banda e o primeiro com o Travis, foi e ainda é um sucesso, assim, absurdo. Eu lembro que nessa época, 98, 99, eu já tava na Rádio Rock, né? E pro lançamento desse álbum, a gravadora do Blink mandou uns brindes promocionais e um desses brindes era uma cueca escrito All the Small Things, assim, na parte da frente. Além de vários projetos musicais, né, o Travis Barker criou a Famous Stars and Straps, né, que é uma linha de roupas e acessórios de streetwear bem legal. Só com a Famous ele já ganhou milhões. Também fundou uma gravadora, abriu um restaurante, fez parceria com a DC Shoes e também com marcas de acessórios e instrumentos musicais, enfim, né. Sobre o Blink, putz, você acha vários sites e vídeos sobre toda a história da banda. Sobre o Travis, ele trabalhou com muita gente, né, tipo Pink, Rihanna, Demi Lovato, Britney Spears, sei lá, Avril Lavigne, Queens of the Stone Age, Linkin Park. Também teve várias bandas, né? Eu adorava o Plus 44, Boxcar Racer, Transplants é demais. Trabalhou também com Black Eyed Peas, Pharrell Williams, Busta Rhymes, Machine Gun Kelly, enfim, uma lista giga, por aí vai. No dia 19 de setembro de 2008, ele tocou com um de seus vários projetos musicais em um evento com o agitador cultural Perry Farrell do Jane's Addiction. O festival tinha fretado um jatinho, né? Aí o Travis aproveitou a deixa e convidou a esposa dele na época, a modelo e ex-coelhinha da Playboy, né, a Shanna Moakler. Ela tinha topado, falou, não, beleza, vamos aí. Mas ali no 45 do segundo tempo, ela desistiu porque teve um sentimento ruim, né? Assim, não quis ir. Aí, por isso, ela ficou em casa, falou, não vou deixar meus filhos, não. A filha do Travis, a Alabama, antes do pai sair para esse fest, ela ficou chorando e falando que o teto vai cair, e não queria que ele fosse viajar de jeito nenhum. Com o assento da esposa vago, o Travis chamou seu segurança e amigo dele, né, o T. Steele.
Um adendo, Barker sempre teve medo de voar. Quando ele era moleque, ele falava que tinha certeza que ele ia bater as botas dentro de um avião, morrer num acidente. Quando o Blink estava montando a arte do Take Off Your Pants and Jacket em 2001, eles criaram um símbolo para cada membro da banda, né, na capa ali. Era uma jaqueta, uma calça e um avião. O Barker pediu muito para ele não ficar com o desenho do avião e por isso, claro, né, os caras do Blink deram o avião para ele. Voltando para a história lá de 2008. Pouco antes da meia-noite, o avião estava ainda na pista ali, né? Quando todo mundo que estava lá dentro ouviu um pota de um barulho de travar qualquer esfíncter. Os pilotos disseram, né, para a torre de controle que um pneu tinha estourado e que eles iam desencanar de fazer a decolagem. Só que o avião, nessas, passou pela cerca do aeroporto, atravessou uma rodovia e deu um porradão num barranco. Depois disso, o Travis disse que tudo parou, ele acordou, tentou pegar todo mundo, não conseguiu e saiu em chamas do avião. Acontece que com o impacto, o avião pegou fogo e matou todo mundo que estava lá dentro, menos o Travis Barker e o DJ AM, que escaparam, mas tiveram queimaduras assim gravíssimas. Infelizmente, um ano depois, o DJ AM, que tinha sobrevivido, morreu de overdose. Eu peguei muita coisa do livro lá, que é uma autobiografia, né, do Travis. Ele conta tudo em primeira pessoa e é um negócio assim tenso. Foi mó perrengue nessa recuperação pro Travis. Para você ter uma noção, ele ficou meses em hospitais e centros de tratamento para pessoas com queimaduras e passou por dezenas de cirurgias. E claro que a parte mental também rebosteou total, né? Ele já tinha medo de avião antes, pensa. Imagina depois, sem contar na porrada mental, né? Que é você perder alguns de seus amigos numa tragédia desse naipe. O Travis disse que nesse dia ele também pressentiu alguma coisa, né? Ele ligou pro pai dele e disse que tava com um bad feeling ali, né? Tava com uma sensação estranha em relação a esse voo. Ele já tinha desistido de voar assim várias outras vezes. Então, nessa, ele decidiu ir, mas disse pro pai que amava ele muito e falou que se alguma coisa acontecesse, era para ele, por favor, cuidar das crianças em seu lugar. Esse acidente virou uma chave na vida do Travis, né? Ele era mega loucaço, assim, pegava pesado em droga, misturava tudo com os remédios para bipolaridade, né? Que ele também tem esse diagnóstico aí de bipo. Depois do acidente, ele ficou com 65% do corpo queimado, quase teve que amputar o pé, fraturou a coluna em 3 lugares, perdeu 2 grandes amigos, né? Pensou em suicídio, inclusive ofereceu $1 milhão para os amigos matarem ele, mas aí ele deu uma volta por cima graças à música, aos filhos, à família e exercícios, né? Ele disse que vivia o estereótipo de um rockstar, mas depois abandonou as drogas, voltou a tocar batera, começou a correr de novo e ficou mais saudável que ele era antes do acidente. Ele conseguiu se encontrar de vez também como produtor musical, né? Que é uma profissão que não exige que a pessoa fique viajando direto. Ele é gigante, inclusive, nessa área. E claro, continua com o Blink, com Mark Hoppus, Matt Skiba e vira e mexe, ensaia aí uma possível reunião também com o ufólogo Tom DeLonge. A gente falou muito, né, sobre resiliência no episódio sobre o Dave Mustaine do Megadeth. Tá bem legal, então vá lá ver que é da hora. Ele também sofreu um acidente de carro com o filho, isso uns 10 anos depois desse do avião aí, né? Eu sei que também ele teve coágulo no braço, quase deixou ele sem tocar, mas ele ficou recuperado, ele é fodaralho. Fato é que o Travis não viaja de avião de jeito nenhum. Ele falou que só faz turnês pelos Estados Unidos e também pela Europa, ali uma parte da Europa, ou em qualquer lugar que ele consiga chegar de barco ou de ônibus. Tem lugar que a banda, só pra você ter uma noção, leva uma noite pra chegar e ele demora 10 dias de barco. O Travis falou que fica muito feliz e agradecido por não ter mais que lidar com aviões e que, assim, a menos que encontrem aí uma maneira de teletransportar, ele só vai para esses lugares aí que ele possa chegar de ônibus ou avião. Ele até comprou um ônibus para ele. O Travis disse que adora séries e filmes, ama assistir várias coisas com os filhos. O Landon Asher Barker, que nasceu em 2003, né? E a Alabama, que a gente falou dela aí, que nasceu em 2005. Mas ele disse que não assiste nada que possa ter qualquer referência de acidente aéreo, qualquer coisinha ali relacionada a isso, ele prefere passar batido porque já sofreu muito com depressão por conta do acidente. Tem pesadelo, assim, direto, né? E sente que a qualquer minuto ele pode ter uma crise de pânico, imagina. A gente pode supor que tudo isso que aconteceu com o Travis foi realmente traumático, né? Ou seja, alguma coisa quebrou ali dentro dele. A gente pode dizer que os pesadelos, o pânico, o medo são respostas aí de um estresse pós-traumático? E como é que a área psi entende o estresse pós-traumático? Para falar sobre isso, vamos ver o nosso querido, meu amigo, amado, gente fina, Mário Sérgio Picorelli, que é psicólogo, psicanalista e mestre em psicologia clínica. Fala aí, Mário.
Luque, pessoal, um grande abraço. A pergunta de hoje é sobre o estresse pós-traumático. É sempre muito complicado quando a vida nos coloca em situações difíceis e que nos traumatiza, como foi o caso do Travis Barker. Um trauma é uma ação violenta e inesperada que excede a capacidade de processamento da nossa mente, causando estresse, que nada mais é do que cansaço. Esse trauma pode ser eventual, como o desastre de avião do Travis Barker, ou complexo, quando a pessoa é submetida com frequência a situações traumatizantes, como alguém preso em um campo de concentração, por exemplo. No estresse pós-traumático, ocorre um fenômeno interessante. A pessoa vive o trauma e só depois de um tempo, anos depois até, ao se recordar do fato, ela revive o trauma como se ele estivesse ocorrendo naquele momento, com a mesma sensação de dor e sofrimento. Por que será que a pessoa traumatizada revive um sofrimento que já foi vivenciado? Há uma hipótese levantada pela psicanálise de que o trauma atual reativou um conflito psicológico antigo e não resolvido, que estava recalcado no inconsciente da pessoa. Ou seja, o trauma atual abre feridas que estavam guardadas quietinhas. Vou dar um exemplo disso. Eu estudei o ensino médio em uma escola de padres alemães. Havia um padre bem velhinho que foi soldado na Segunda Guerra Mundial. Certo dia, para o horror e deleite de alguns alunos, ao ouvir uma série de rojões barulhentos, o padre arrancou a batina e toda a roupa de baixo e, nu, gritava sem parar em alemão: "Meu pai me espancava, meu pai me espancava." O diretor reuniu todos os alunos no salão nobre e explicou que o padre sofria de neurose de guerra, que é como era chamado o estresse pós-traumático. Mas vejam só que interessante. O trauma da guerra reativou nesse padre um conflito muito mais antigo, o da sua relação com o seu pai que o espancava. Por isso, o estresse pós-traumático é considerado como um segundo tempo de um trauma mais antigo. Um beijo a todos! E aí, curtiu? Tomara que sim. Se você curtiu, se inscreve aí no canal, né? Ativa as notificações, curte esse vídeo, comenta, deixa também a sua sugestão, quem que você gostaria de saber mais, que a gente desenrola aqui no Cada Caso um Caos, tá bom? Muito obrigada, leio todas as mensagens, vocês são, ó, muito amores, valeu. Semana que vem, Isui. Até lá!